Boa tarde. Em nome da diretoria do CEPRORX e das nossas executivas, gostaria de dar as boas-vindas a todos nessa 16ª edição do CEPRORX Linha de Frente, sendo que nas edições anteriores a gente realizou nas cidades de Porto Alegre, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Santa Maria e Pelotas. E esta está sendo a segunda edição na cidade de Santa Rosa. O objetivo desse evento é discutir com os candidatos a prefeito a sua visão sobre o futuro da TI em nossa cidade. Gostaria de saudar a presença do nosso presidente Rafael Krug e do Rafael Sebem, que é o nosso diretor de assuntos legislativos da FENAINFO, que é a Federação Nacional das Empresas de Informática, e também saudar os demais membros da diretoria dessa entidade que muito nos representa. Lembrando que esse evento está sendo gravado e será disponibilizado posteriormente em nossas redes sociais. As inscrições para questionamentos poderão ser feitas no chat dessa live. As perguntas podem ser feitas por escrito ou, se desejarem, por vídeo com o microfone aberto. No evento de hoje, temos a presença do candidato a prefeito Orlando Desconce e da candidata a vice-prefeita Sônia Conte. Neste momento, gostaria de convidar nosso presidente Rafael Krug para que se apresente e fale sobre o papel do CEPRORX em nosso estado. Bom, muito boa tarde, candidatos. Em nome do CEPRORX, eu gostaria de dar boas-vindas ao nosso Linha de Frente. O CEPRORX ele está bastante preocupado e bastante envolvido em conversar com os candidatos a prefeito das principais cidades do Rio Grande do Sul sobre como podemos desenvolver melhor a tecnologia, uma vez que nós acreditamos que a nossa tecnologia, que a tecnologia ela pode gerar riqueza junto às cidades, e essa riqueza ela pode trazer um desenvolvimento ímpar, uma vez que a tecnologia ela é uma indústria limpa também. Então, desde já gostaria de agradecer a presença de vocês. Temos aqui conosco hoje o Rafael Sebem representando a FENAINFO, que é a nossa Federação Nacional dos Sindicatos de Empresas de Tecnologia. Temos também aqui o nosso presidente, nosso vice-presidente, o Luiz Henrique Pertkovits, e o nosso diretor regional, que é o Jean. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês e temos bastante perguntas hoje para como é que a gente pode desenvolver mais a tecnologia na cidade de Santa Rosa. Contigo, Jean. Obrigado, presidente. Desta forma, então, já iniciando nosso bater-papo nessa tarde, gostaria que, primeiramente, os candidatos se apresentassem um pouco da sua trajetória política, bem como quais são os motivos que os levaram a concorrer à Prefeitura de Santa Rosa. Bem, boa tarde, Rafael, boa tarde, Jean, boa tarde a todos que nos acompanham. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Estou ao lado da Sônia, nossa candidata a vice-prefeita. Eu sou Orlando Desconce, já fui prefeito em Santa Rosa em 2009 e 2012, fui deputado federal, um mandato inteiro e um período de suplente. Trabalhei no governo federal, trabalhei no governo do estado em Brasília e, por último, estava na assessoria do deputado Jefferson Fernandes. Sou formado em Educação Física e Direito, tenho pós em Direito Público, sou casado com a Vera Lúcia, bancária aposentada da Caixa Federal, pai de 2 filhas e neto do Pedro Augusto, né? Avô do neto Pedro Augusto. Então, aqui em Santa Rosa, eu tive a oportunidade, né, de ser prefeito num período onde tínhamos um decréscimo populacional, perdendo agências bancárias, e nós conseguimos crescer 5 mil habitantes e ter melhoria de 78% da receita naquele período. A inflação não foi 20%, melhoramos o retorno de semestre de 39º para 28º e reduzimos a dívida pela metade. Pagamos licença-prêmio de 11 anos e meio, faltou 6 meses para botar em dia do funcionalismo que não estava contabilizado como dívida, inclusive. A questão tecnológica, né, é uma questão, bom, acho que entra depois com perguntas, né? Mas, enfim, essa é um pouco a minha apresentação. Tenho 56 anos. Por que eu fui candidato a prefeito? Eu estava até disposto a não concorrer, tinha muita pressão, decidi concorrer a vereador, mas não tinha jeito. Todo santo dia eu saía na rua, pressão para me concorrer a prefeito.
Então, no mês de março, decidimos concorrer. Me sinto preparado para esse momento tão difícil. O município de Santa Rosa terá 400 milhões de dívida, que é a maior dívida da história. Nós teremos uma seca que está aí em vigor, que vai ter impacto na nossa economia, e nós temos a pandemia, né? Isso aumenta a responsabilidade, um período muito duro pela frente, e o fato de ter a experiência, né? Eu fui prefeito empreendedor pelo SEBRAE, o primeiro e único até hoje da história de Santa Rosa, né? Eu me habilito a esse momento de dificuldade a tentar fazer um processo de planejar a cidade. Eu gosto de planejamento. E quando a gente governou, nós garantimos obras durante 4 anos e o atual governo executou durante 8 obras e convênios firmados no nosso período, o que é bom para a cidade e para o povo. Eu entendo que não pode ser prefeito pensando no seu mandato. Se pensar só no seu mandato, acontece o que está acontecendo aqui. Fica uma enorme dívida, os problemas, e tu não tem o que executar no primeiro ano e no segundo ano do governo. Então, se é um gestor que pensa no povo, ele tem que pensar a médio prazo. E nós, pela experiência de 4 com 8, entendemos que 12 é um período adequado, poderia ser mais, poderia ser menos. Mas o que eu me habilito hoje é planejar 12 anos, 4 do nosso mandato, e deixar um planejamento de previsões de conquistas para os 8 e para os 12. Eu acho que com isso a gente erra menos e faremos esse planejamento ouvindo o povo, dividindo em regiões urbanas e rurais, e dentro das urbanas, regiões e rurais, regiões, aberto a todos. Quem votar em nós, quem não votar, vai poder participar. A partir do que temos, do que são as necessidades, as deficiências, e o que são os sonhos, aquilo que se busca para ter ainda mais qualidade de vida. Então, esse é o foco. Estou concorrendo com a Sônia, que é a única chapa que tem uma mulher. Eu fui prefeito com a primeira vice, foi a Sandra Padilha, na história de Santa Rosa. Então, estamos animados, dispostos a esse desafio, à disposição de vocês para os perguntas. Sou Sônia Conte, tenho 55 anos, tenho um casal de filhos, também sou avó. Minha formação era psicologia, eu sou pós-graduanda em neuropsicologia e tenho uma trajetória como uma honra de ser a primeira mulher em Santa Rosa a assumir uma associação comercial. Um bairro, como o bairro Cruzeiro, é um bairro de 20 mil habitantes, onde na época trabalhamos vindo da delegacia, modo da brigada, fui presidente dessa entidade por 2 vezes, então tudo isso deu uma caminhada na vida comunitária. A partir daí, eu fui secretária do governo Orlando durante 1 ano e meio, secretária de Saúde Econômica, onde tivemos várias ações, trabalhamos com a questão do distrito industrial, a lei do ponto de referência, a instalação de microempreendedores, e a partir daí concorri a vereadora. E sou vereadora, então, por 2 mandatos. E estou nessa caminhada agora, então, através do meu partido, sou do partido PCdoB, e o partido me indicou como candidata a vice-prefeito do estado de Orlando. Temos uma união aqui de 4 partidos, então, o PCdoB, o PT, o PDT e o PL, onde a escolha do meu nome surgiu, então, a partir do meu partido, dos outros partidos também. E, como o Orlando disse, como a única mulher numa chapa, né, querendo representar as mulheres e trazendo um pouco da minha bagagem de experiência da vida comunitária, como secretária e também como vereadora. Essa é a Sônia Conte. Legal, muito obrigado. Tem uma pergunta aqui, candidato. No seu plano de governo consta uma ação que é a criação de um observatório de desenvolvimento econômico visando coletar, analisar, organizar informações estatísticas sobre as atividades econômicas do município. Será que você poderia dar um apanhado para nós sobre essa ação? O município precisa ter um banco de dados para disponibilizar para o município, né, para os seus projetos, e também, há poucos dias nós conversávamos na CISAP, né, Associação Comercial, nós temos que talvez construir em conjunto com as demais entidades do município e ter um banco de dados atualizado e rapidamente quem precisar apresentar ao município, quem precisar se apresentar fora daqui, ele tem as informações precisas e rapidamente possa ter um local que ele possa pesquisar de forma centralizada.
muitas vezes utilizando informações de vários órgãos, né, que disponibilizam, mas se tu não sabe onde estão, tu fica batendo cabeça, perde muito tempo na busca de ter o levantamento de dados. Eu vou te dar um exemplo quando eu fui prefeito. Eu descobri que o município da Fronteira não se habilitou para o Pronace imediato quando o ministro Tarso era ministro da Justiça. E tinha a possibilidade de Santa Rosa se apresentar. Eu fui informado por uma pessoa, às 14h, às 20h, nós tínhamos o projeto pronto e enviado ao Ministério da Justiça e conseguimos nos habilitar. Para isso, eu tinha 6 pessoas que auxiliavam a elaboração de projetos, e que, obviamente, cada um tinha uma função. Mas, como foi uma urgência, eu chamei todos numa sala e eles foram atrás de dados da Polícia Civil da Brigada e montaram os dados necessários para apresentar. Numa situação dessas, eu só pude me habilitar porque eu tive pessoas que estavam prontas, que eu recebi essa orientação dessa pessoa que me avisou, inclusive, que deu um curso, que orientou que o município não tivesse uma única pessoa para a área de projetos, buscasse ter mais pessoas, e de preferência que fosse alguém de carreira também, porque senão, às vezes, alguém recebe uma proposta melhor e sai quando está treinado, né? Então, eu preparei 6 mulheres. E, desta forma, era um projeto simples, mas deu para fazer. Uma coisa mais complexa, que tu depende de muitas informações, muitas vezes tu não consegue fazer. E aí são para poder público e para empresas, né? Quando tu quer vender a cidade, mostrar dados da cidade, da economia, da população e tal, tem que saber onde encontrar. Então, a nossa ideia é tentar construir, não precisa ser uma coisa só do município, mas o município tem que ter um local que esta informação esteja disponibilizada. A construção disso pode ser em conjunto, fazendo parceria com várias entidades que topem fazer. Eu sou dessa opinião. Nós temos que criar uma ferramenta que disponibilize de forma simples, direta e que tenha a facilidade de encontrar as informações para o município, para que, a partir das informações, quem precisar usar delas possa montar o seu banco de dados, fazer o seu documento para apresentar as informações que o município dispõe. É meio nesta linha, aberto a aprimoramento, enfim, mas a ideia que nos levou a nos comprometer com isso foi essa questão. De nossa parte, como empresa de TI, a gente compreende que essa proposta, né, nessa sua explicação, explanação, a TI possa fazer muita coisa por isso, né? Ou seja, é preciso da TI para que essas coisas possam evoluir, né? E aí a segunda pergunta que eu tenho para fazer em relação a isso também, né? Tendo entendimento, mapeamento sobre o setor econômico da cidade como um todo, né? Como tornar Santa Rosa atrativa para investidores de novos negócios de TI? Bom, é um sonho, né? E eu sou daqueles que defendo Santa Rosa a partir da sua qualidade de vida, né? Nós buscamos ter uma cidade completa em todas as frentes. Então, nós temos que ter uma boa saúde, nós temos que ter uma boa educação. Eu fiz o acordo referência em saneamento, né? Nós temos que ter uma área social, mas nós temos que ter uma visão de desenvolvimento. Nós fizemos uma área industrial moveleira, que virou um setorial depois, né? Nós estamos nos propondo a fazer entre novas e ampliação 3 no próximo período. Por quê? Pela experiência feita e com o que evoluiu a partir daí, tecnologia, legislação, nós estamos vivendo um momento de pandemia, de desemprego, nós temos que ter esse foco. O que eu tenho um desejo pessoal, eu acho que é uma área que, se nós puder ampliar no município, é legal, mas eu sou bem honesto em dizer que eu não sou uma pessoa que domino tão bem a tecnologia. Eu sei da sua importância, né? Mas eu me esforço para aprender, porque eu sou da geração que passou de 50 e a minha geração não é a geração tecnologia. Então, eu tenho humildade para reconhecer. Gostaria de que aqui pudesse ser um grande polo tecnológico, até para atrair pessoas com uma renda um pouco maior e atrair juventude, né? Nós trabalhamos para ser um polo de saúde e contribuímos para isso,
Trabalhamos para ser um polo de educação e contribuímos para isso. Eu fui autor da vinda do Instituto Federal para Santa Rosa, né? Eu fiz a primeira UPA ao lado do hospital, nós botamos o SAMU em funcionamento. Eu botei a primeira emenda de deputado para o hospital. Mais de 20 anos não recebia recurso aqui, quando eu fui parlamentar. Nós captamos o maior volume de recursos para o hospital, os 2 que tinha, agora só tem 1. Então, a gente foi trabalhando com o viés de ter qualidade de vida, ter uma boa rede básica, ter uma rede complementar. Infraestrutura. Eu fui o primeiro prefeito que fez o planejamento de mobilidade urbana. Em 80 anos, Santa Rosa não tinha um plano de mobilidade urbana. Nós fizemos o plano de mobilidade urbana, que precisa ser revisado, já são 10 anos. Garantimos o financiamento de 35 milhões, que o atual governo executou exatamente. Toda a execução foi para o atual governo, seus 8 anos de mandato, mas quem fez o planejamento, quem captou o recurso e elaborou uma parte dos projetos foi nós, né? Mas não tem meu nome na placa. Mas a cidade ganhou, a cidade é outra, a partir do planejamento. Nós fizemos o plano de resíduos, quer dizer, captei o recurso para fazer o plano, ele fez o plano. R$1 milhão do Ministério da Cidade. Nós captamos o recurso para fazer o plano de águas da chuva, fluvial. Pensar numa cidade, pensar em qualidade de vida, tem que pensar em todas as áreas. Nós pensamos, conseguimos o recurso, fizemos o plano de habitação e interesse social. Fizemos o plano de resíduos de construção e criamos uma área para colocar empresas ambientais, né? Então, assim, organizamos várias coisas na cidade, desde recolhimento de lâmpada, pilha, bateria, pneu, né? Óleo de fritura, porque é um todo, né? Se tu não pensar o todo, tu vai focar numa área e vai ficar outras a descoberta. O que nós estamos propondo na questão tecnológica? Nós estamos propondo, então, as novas áreas industriais. Eu não sei que áreas querem investir, né? Nós vamos abrir inscrição a partir do mês de março. Nós sabemos que tem empreendedores locais de diferentes áreas que querem empreender. Eu gostaria de criar a cultura aqui de que todo gestor se preocupasse em deixar áreas prontas para empreendimentos. E isso não existe ainda em Santa Rosa. E aqui ao redor, outros pequenos municípios oferecem área. E nós somos o primeiro governo que organizou uma área industrial de fato. Faltou 3 meses para ficar tudo pronto, 33 lotes, 10 hectares, com toda a infraestrutura. Nós temos uma internet não muito boa, então nós precisamos melhorar isso. Mas daí a gente cobra dos órgãos responsáveis e não vê o resultado acontecer. Aqui teve até ação do Ministério Público, o deputado Jefferson empenhou pessoalmente, as pessoas foram no gabinete, ele estava lá em Porto Alegre, prometer que estava tudo previsto, tudo resolvido, não acontece. Eles têm costa larga na Anatel, me parece, que não executa. Então, tem que ter uma cobrança permanente do conjunto da sociedade, mas o poder público tem que cobrar. Segundo, nós queremos ter uma assessoria. Nós vamos ter 4 consultorias para disponibilizar para micro e pequenos negócios. Nosso foco é dar um suporte nos pequenos. Os maiores conseguem pagar assessoria, consultoria, enfim. Então, nós vamos ter uma de documentação, terá que ter um perfil técnico de contador e advogado que entenda de como abrir uma empresa, como legalizar um MEI, como, enfim, fazer os procedimentos administrativos. Uma de administração, que dê noções básicas de administração de negócio. Uma de tecnologia, tá? Então, ao menos a nossa proposta inicial é essa. Estamos abertos a receber alguma sugestão melhor. A nossa ideia era contratar um técnico mediante universidade ou um programa criado, e esse técnico dá suporte tecnológico para esses pequenos negócios. Um olhar técnico pode fazer uma diferença num pequeno negócio. Pós-pandemia, nós todos aprendemos que é fundamental. Então, em princípio, não era criar uma secretaria de ciência e tecnologia, mas ter uma assessoria disponível para pequenos investimentos que não têm condições de pagar uma consultoria. Então, é uma ideia que nós temos e uma de mercado. Então, são as 4 consultorias que nós imaginamos, na saída da crise, disponibilizar. E a tecnologia é uma delas. Então, na nossa cabeça é isso. É ter um técnico que seja contratado, que tenha um perfil e que possa, pegando um caso, orientá-lo
adequadamente o que ele pode fazer. Eu dou um exemplo de coisas bem básicas. Muita gente, com a tecnologia, passou a vender usando o celular, usando o Facebook, usando o WhatsApp, né? Coisas básicas, que tem gente que não sabe fazer. Né? Então, só queria complementar, a gente entende que essa questão tecnológica ela tem que vir da base ainda, né, da estrutura do desenvolvimento da educação, né? A gente entende que acho que se a gente conseguir trabalhar nesse viés, a gente consegue fazer levar cada vez mais, né, do que tu ensinar alguém do zero, enfim, tal, né? Com isso, o Rafael Seben tem uma pergunta aí em nome da FENAINFA. Rafa. Boa tarde, candidato Orlando, candidata Sônia, em nome da Federação das Empresas, aqui representando empresas do Brasil inteiro. É um prazer a gente estar conversando com esse querido município de Santa Rosa, né? Tive a oportunidade de visitar Santa Rosa diversas vezes. Quando a Sônia falou do bairro Cruzeiro, eu me lembrei muito de umas andanças minhas por aí. Muito legal a cidade. E dentro das oportunidades em que estive em Santa Rosa, foi conhecendo o segmento de TI que hoje já se desenvolve dentro da cidade. Existe sim uma vocação, tanto em 3 de Maio como em Santa Rosa, bastante forte nessa questão da tecnologia, da informação e da economia digital. E indo nessa linha, enquanto representante da Federação das Empresas, a gente busca trazer os candidatos para o enriquecimento do debate, uma sugestão de pauta relacionada principalmente à educação. O que as nossas empresas mais sentem falta hoje, que nós temos de maior carência, é uma mão de obra qualificada e adequada para um setor que emprega bastante, pagando muito bem, com uma infraestrutura mínima para a execução das atividades. Nós empregamos, além do que a gente consegue contratar, existe uma carência de mão de obra qualificada, pagando um salário maior do que a média de mercado, e o que nós precisamos é de um computador e de um acesso à internet hoje em dia, e a gente contrata pessoas do mundo inteiro, e as nossas pessoas são contratadas pelo mundo inteiro também, né? Existem muitas pessoas de Santa Rosa, inclusive, sendo contratadas por empresas alemãs. A todo momento existe uma disputa muito grande. Então, nesse viés da questão da formação das pessoas, do jovem aprendiz, do jovem que está entrando no ensino, o que a gente busca conversar e debater um pouco é sobre a viabilidade da inclusão dentro do currículo de ensino de cadeiras relacionadas ao ensino da ciência computacional. Não é ensinar, muitas vezes, a linguagem de programação, mas ensinar, sim, o raciocínio lógico da computação. Santa Rosa tem uma vocação da agroindústria, certamente, mas a gente gostaria de escutar um pouco sobre a vocação da tecnologia da informação dentro das escolas também. E outro ponto que a gente está fazendo questionamento, que é para enriquecimento do debate mesmo aos candidatos, é sobre como a tecnologia da informação, o ensino à distância, a gente viu agora durante a pandemia, são 2 perguntas numa só, né? Como o Zoom, o próprio Zoom, ou ferramentas de reuniões à distância, as crianças sendo muitas vezes colocadas em salas virtuais, como vocês veem a possibilidade do aprimoramento do ensino à distância dentro da rede municipal de ensino, como uma forma de levar cada vez mais as melhores práticas a todas as esferas, a todas as localidades do município de Santa Rosa. 2 colocações numa só, né? Então, o ensino à distância como ferramenta e aprimoramento do ensino, inclusive, e a questão do fomento da economia digital no município de Santa Rosa, voltado à formação de crianças, iniciando desde a base a ciência da computação, o raciocínio lógico, né? Em uma oportunidade, um debate até em Brasília com relação a isso, exemplificando para vocês, uma pessoa nos mostrava como a lógica do simples fato de tomar banho, ele pode ser ensinado à criança.
Primeiro tu tem que tirar a roupa, depois tem que ligar o chuveiro, depois tem que temperar. Temperou a água, sim, segue para o próximo passo. Não, volta para o passo anterior. Era sobre isso a colocação principal. Gostaríamos de escutar um pouco os candidatos, por favor. Posso falar primeiro, então, porque depois eu tenho que me retirar, mas esse assunto é muito interessante, muito importante, e a gente tem que aprender muito agora, em pouco tempo com a pandemia, né? Eu quero citar que nós temos a FEMA, que tem pensado muito além disso, inclusive eles tinham essa proposta de colocar esse ensino à distância, já tudo programado para em 2021. E como aconteceu a pandemia, eles tiveram que 16 dias colocar isso dentro da sala de aula. Eu sei porque meu companheiro participa, então faz o direito, isso tudo aconteceu. Isso nos despertou agora como candidatos o quanto isso tem que ser urgente. Tem que ser urgente e ter nas nossas salas de aula mesmo, lá com as crianças. E temos essa facilidade com as crianças, porque as crianças aprendem muito fácil. As crianças, como você falou, tomar banho é mais difícil ensinar elas do que mexer no celular, porque é um atrativo para elas. O que nos preocupa muito é como chegar a tecnologia, esses ensinamentos, aos nossos professores. É esse o nosso, eu acho que é ali que está a nossa ferida, de como a gente vai chegar com essa tecnologia, que tem um custo muito alto, mas de como capacitar eles. E quando você fala de ensino à distância, eu acho que ele veio para ficar. Agora, com esse momento de pandemia, eu sempre encarei como as dificuldades como oportunidades. E eu acho que dessa forma a gente tem que encarar, aprender e botar todas as nossas energias nesse momento, porque assim, não tem volta. Passando a pandemia, a gente também que não vai passar, mesmo que existir a vacina, isso veio para ficar. E aí a gente tem que capacitar pessoas que nem nós, acima dos 50 também. Essa é a dificuldade. E como disse, a criança é fácil, mas nós, as pessoas, os adultos, que já vêm de uma outra realidade, que nós vivemos na época, não existia celular. Então, tem que ter esse trabalho, toda essa conversa, esse entendimento com essa área, para a gente poder aprender junto e implantar nas escolas, desde os pequenos, mas também dos mais adultos. E com a permissão de vocês, eu me retiro, porque eu tenho um compromisso, daí eu vou antes, então deixo Orlando, mas dizer que estamos abertos a todas as possibilidades, sabemos que esse momento é muito importante e queremos aprender também e implantar, sim, na nossa gestão também, porque isso é muito importante. Não vivemos mais a era dos papéis. Acabou. Agora estamos em outro momento em que, com um toque, com uma voz, a gente acende luz, a gente tem os comandos, e é isso que a gente tem que aprender. Então, obrigada por esse espaço e peço licença, tá bom? Obrigado, Sônia. Obrigado. Aproveito aqui para dizer assim, quando eu governei, na época, nós buscamos o Telecentro Federal. E qual era a dificuldade? As escolas não tinham a capacidade energética para receber os computadores. Nós tínhamos que fazer projeto para ajustar todas as escolas para receber os computadores. E colocamos os telecentros, em toda a rede, e aí não tinha quem sabia operar. Então, teve um telecentro que tinha professora e um estagiário voluntário do Instituto Federal que deu o curso para alunos de escolas, e esses alunos eram monitores na própria escola. Hoje está tudo ultrapassado, já está fora de moda, não tem mais utilidade nenhuma. Então, qual é a realidade que nós nos debatemos com os professores, ouvindo eles, ouvindo pais? Hoje, nós temos uma falta de boa internet nas escolas e nos bairros. Então, mesmo que tu dê uma tarefa para um aluno hoje com a pandemia, para ele fazer em casa, muitos locais não têm boa internet. Então, é uma preocupação que nós precisamos ter um bom sistema de informática, de internet em toda a rede do município interior e área urbana. Né? Então, essa é uma preocupação. O que puder vir para ajudar será bem-vindo. Segunda questão, nós temos que ter equipamentos adequados para os professores, e aí vem o treinamento, a necessidade de saber usar, que tu tem professores mais jovens, professores média idade, professores já em fim de carreira. E alguns não aprenderam a lidar, tiveram que aprender a toque de caixa e, diante da pandemia, para se envolver. Então, é uma superação ainda do quadro de professores atuais. Terceiro, nós temos muitos alunos que não têm condição financeira para ter o celular ou o notebook. Então, tem que ter uma preocupação para viabilizar isso. Como nós vamos pegar um município bem quebrado, nós vamos ter que fazer uma avaliação das prioridades.
a tecnologia, na minha opinião, vaga de creche e tecnologia é uma prioridade, porque para as mulheres poderem trabalhar, elas precisam deixar os filhos. E elas foram as maiores vítimas da pandemia, porque a que tem que largar o trabalho para cuidar do filho passou a ser a mulher, né? Na maioria das famílias. E, portanto, o município vai ter que ver dentro da sua capacidade orçamentária para resolver isso. Com relação ao ensino à distância, é uma realidade, né? Nós não temos pensado uma proposta objetiva, né? Mas tudo que for da tecnologia, eu me proponho o seguinte: a tecnologia está mudando muito rápido, ela evolui muito rápido. O que nós estamos conversando hoje, talvez daqui a 30 dias já tenha coisa diferente. Então, nós vamos ser um governo aberto para conversar sobre o que tiver de melhor dentro das possibilidades do município, né? Sempre olhando o que o município pode oferecer, se ele tem condições próprias para fazer. Nós temos funcionários de TI, né? E aquilo que não tem condições, se precisar comprar serviço e tal, dentro das condições do município, algo que se avalie no grupo gestor, que é importante, vai se ter um governo aberto para isso. Não tem como ter um governo fechado para que até 4 anos uma questão tecnológica, do meu ponto de vista. É uma área que evolui muito rapidamente. Então, eu mesmo quero conhecer a realidade existente, que tu vai conhecer objetivamente na transição, ganhando o governo, e os primeiros 60 dias de vida real, né? Que aí tu senta e tu vai ver o que funciona e o que não funciona. Tem muita coisa que pode ser aprimorada, tem muita coisa que vai ter que ser incorporada, provavelmente. Então, abertura sempre para o diálogo, para estar atento ao que tiver de melhor. E se tiver novidades ou municípios que funcionam e funciona bem, excelente. Eu, há muito tempo, imagino que um bom professor poderia dar uma aula boa, bem didática, se nós tivermos um bom sistema de equipamento e de domínio tecnológico do parte do aluno, e ele receber essa aula de casa, né? Então, tu poderia, inclusive, ao invés de ter aula de turno integral na escola, poderia ter meio-dia na escola e meio-dia ter aulas que a pessoa podia ter em casa, né? Ou pelo menos algumas idades. Eu acho que tudo isso está em aberto para construção. O ideal é ter um projeto piloto, onde tu inicia e, a partir do início, né, tá funcionando bem, tu ir implementando depois para o restante da rede. Candidato, sobre o tema educação, né, nesse mesma linha que o Rafael comenta, a gente tem uma preocupação muito grande em termos da qualidade do ensino, né? Ou seja, a gente poder cada vez mais trazer o melhor, né, a todos os alunos, né? Esse é o princípio básico da educação. Como o senhor vê a possibilidade, daqui a pouco, em ter uma estrutura onde possa pegar o melhor professor de matemática, por exemplo, de Santa Rosa, da região, do estado, e esse ser o mentor de todas as aulas remotas, digitais, enfim, daquele conteúdo? Como o senhor enxerga essa possibilidade com o propósito da qualificação do ensino? Que é o que eu disse, né? Nós podia ter a aula regular, né? E tu ter no turno inverso. Eu não incorporei o princípio de não ter o professor em sala de aula, né? Para a rede municipal. Ainda não, né? Só se me convencerem. Mas complementos, aulas que podem ser dadas e o professor acompanhando, ter qualificação para os professores e ter uma aula remota que possa ser um complemento, um reforço, no turno inverso, por exemplo, eu acho excelente, que nós precisamos melhorar a educação. E se tu poder ter os melhores professores, a aula mais didática, eu me reporto aqui aos cursinhos, né? Um professor que dá aula de cursinho, normalmente, ele faz um teatro, ele consegue dar aula para 250 pessoas, mantendo a atenção de todos e passando o conteúdo, brincando, né? É um meio artista, né? Uhum. Eu vejo com bons olhos essa iniciativa. Não de substituir o professor, nunca. Nesse momento, eu não estou convencido dessa proposta, mas de ter algo complementar que pudesse trazer mais qualidade na educação, dar, mediante a tecnologia, possibilidade de aprendizagem para os alunos. Eu vejo isso como uma coisa boa, que seja possível de se implementar.
Oi, Jean, eu tenho uma pergunta, posso fazer? Claro, claro, por favor. Candidato Orlando, a gente viu aqui no seu plano aqui de governo que tem um item bem interessante que é fomentar a criação e desenvolvimento de micros e pequenas empresas de bases tecnológicas, startups. E aí eu pergunto para o senhor, como fazer isso, né? E se existe algum espaço de ter algum tipo de benefício para essas empresas para poder realmente deixar Santa Rosa cada vez mais atrativo, né? Uma vez que, como eu falei desde o início, a TI uma área que acaba trazendo riqueza para as próprias empresas, para as cidades, né? E essas empresas, elas, por estarem pagando muito bem esses funcionários, acaba elevando e criando um círculo virtuoso dentro da cidade. Então, eu pergunto para o senhor, é possível, de repente, até uma redução de ISS para poder deixar mais atrativo essas empresas se instalarem em Santa Rosa? Com certeza, a abertura para o diálogo pode ser um grande diferencial da cidade, né? O que nós precisamos? Ter coisas concretas. Aquilo que eu disse, eu sou um defensor do setor porque eu sei da sua importância. Eu não sou um profundo conhecedor do setor. Eu estou sendo bem sincero aqui com vocês. Como eu não conheço a questão da tecnologia com profundidade como eu conheço outras coisas, eu sei da importância e gostaria que Santa Rosa fosse um grande polo disso, né? Até por não ter tido mais domínio, mais conhecimento antes, a gente não fez uma proposta tão acabada, mas ela está ali como um compromisso, né? Uma sementinha que a gente quer fazer, né? Então, eu acho que em conjunto nós podemos construir, né? A partir do que temos, do que queremos, né? O que seria importante, o que o setor precisa, quais as condições do município, o que é importante. O diálogo tem abertura sempre, né? Então, se isso agrega para o município, se isso pode desenvolver, gerar emprego, renda, ser um diferencial para o município, por que não? Né? É isso que eu quero deixar claro. Abertura total para diálogo, para construção, dentro das condições, que serão muito difíceis, mas tem coisa que tu não gasta muito. Tem coisa que muitas vezes é tu analisar e ver o que dá para fazer. O município vai ter ganho com isso, a população vai ter ganho com isso, e eu não tenho negócio privado, eu vou focar na gestão pública. Né? Me convençam da proposta, convençam o núcleo dirigente do governo, que será montado, se estivermos lá, e com certeza estaremos trabalhando nessa direção. Eu, depois de convencido da ideia, eu brigo até o fim. Eu preciso ser convencido da ideia, digamos assim, do tamanho do que é necessário. Né? Como eu não tinha esse domínio, nós discutimos, os 4 partidos entendem, e eu e a Sônia, de que esse setor precisamos ter uma atenção especial. Por isso que o que a gente se comprometeu, vamos ter uma consultoria tecnológica, que essa pessoa vai nos ajudar, inclusive, a fazer a ponte. Eu até gostaria de ter uma secretaria de ciência e tecnologia, mas a gente não tem uma condição de criar muitas funções. Então, em função disso, a gente, medindo o orçamento, achou interessante começar por esse processo e ter abertura, né, para o diálogo com o setor de tecnologia. Se eu tivesse domínio maior, pessoalmente, eu poderia fazer uma proposta mais acabada, como estou fazendo na criação de um fundo municipal de apoio a micro e pequenas empresas com 2 milhões por ano do município, 8 milhões no nosso mandato, que a gente anunciou a semana passada. Né? Que agora o governo, 8 anos aí, não fez, e agora, hoje, eu fui na imprensa que eu estava dando entrevista, disse que chegou um release. Né? E essa a gente fez acabada. Com de 1.000 a 20 mil, nós vamos financiar com recurso próprio, vou retardar algum asfalto, alguma obra que pode aguardar. Diante da crise econômica, nós temos que ter saída. Nós imaginamos atender 800 micronegócios, pequenos negócios, em 4 anos. Isso vai atingir 3.600 pessoas, diretamente e indiretamente.
e sem carência, com um ano de carência, com 3 anos para pagar depois da carência, com 20% de rebate, né? Pagando só a correção sem juros. É um fundo exclusivamente municipal. É uma iniciativa. Então, isso junto à saída da crise na visão do desenvolvimento econômico. Aqui está a abertura para pequenos empreendimentos de diferentes áreas, inclusive. Né? Vai ter 20% de rebate para quem quer empreender nessa área. E muitos startups e tal são pequenos micronegócios, muitas vezes, mas que a pessoa vai ter sua renda, vai ter o seu negócio. Às vezes ela precisa comprar um notebook, né? Então, tu pode financiar o notebook para ela ter a renda dela. Enfim, é a iniciativa que nós fizemos buscando atender os setores diferentes. Não é só para o comércio, não é só para a indústria, não é só para o setor de serviço. Ele é um campo aberto com esse objetivo. Se eu tivesse uma proposta clara, digamos, hoje eu faria no setor de TI. Mas nós temos a abertura para construir uma proposta com o setor. Tá? Então, depende de vocês. Tem uma outra sugestão. Nós queremos ter um aplicativo que o cidadão identifica um buraco na frente da sua casa, na rua, ele tira uma foto do celular e chega no governo com o endereço e com o problema. E que a gente tenha os dados da pessoa que mandou para fazer o registro no setor que recebe, tu encaminha para o setor competente, tu vai avaliar a possibilidade de resolver o problema, tu vai dar um retorno para a pessoa. Eu não admito mais hoje, pós-pandemia, durante a pandemia, que a gente não tem uma ferramenta tecnológica para poder se comunicar com o cidadão. Né? Eu vou avaliar se os técnicos de TI da prefeitura têm condições de fazer, obviamente. Se eles não tiverem, nós vamos precisar quem faça um aplicativo desses para disponibilizar para o cidadão. Não é admissível que uma pessoa lá do interior tenha que vir até a prefeitura para fazer uma reclamação da sua estrada, algum problema básico, ele poderia se dirigir às pessoas. Mais tarde, eu penso, inclusive, de que o profissional da área de saúde, o agente de saúde, ao invés de ter que ir na casa da pessoa, pelo menos uma parcela das pessoas que poderia fazer o teu trabalho com o celular ou com o notebook, e fazer uma entrevista com a pessoa, como nós estamos fazendo agora. Para isso, as pessoas têm que dominar a tecnologia, têm que dominar a ferramenta. Né? O médico poderia fazer muita consulta por telesaúde, enfim, né? Fazer a visita ao paciente que ele assiste, muitas vezes, à distância, né? Claro, quando tem que medir a pressão, quando tem que não sei o quê, aí tudo bem. Mas tem determinados serviços que tu pode fazer. Eu vejo que nós temos que estar aberto a essas ferramentas, a esses novos momentos. Como fazer, eu não sei. Né? Eu dependerei de pessoas que dominam mais do que eu esse setor e que me tragam, me convençam, seja por dentro do governo, seja por iniciativas por fora de empresas que atuam no setor. Candidato, até sobre esse tema, só como sugestão, tá? A gente não vai conseguir, nenhum governo consegue capacitar as pessoas para aprender a usarem uma tecnologia. A gente tem que desenvolver estímulos, né? Eu acho que o estímulo, objetivando que a população possa usar, mesmo que seja um celular, que já está muito acostumado hoje, esse estímulo gera um gosto, e esse gosto gera uma iniciativa daqui a pouco para empreender, né? Eu acho que as ações voltadas ao estímulo, sejam eles educacionais, sejam eles na área da saúde, sejam eles na área urbana, rural, seja qual for, né? O estímulo ao uso da tecnologia para os processos faz com que, com o tempo, a gente consiga ter as pessoas pensando mais sobre isso, né? E esse pensando mais vai gerar novas oportunidades, novos negócios. E o senhor deve estar muito claro e sabendo que com a pandemia surgiu muitos pequenos negócios em casa, né? Pessoas fazendo comida, que não vai ter ninguém lá, uma vigilância sanitária que vai bloquear isso lá. Há um desenvolvimento econômico pela diversidade de frentes que foram criadas, né? Eu acho que a pandemia tem um lado ruim, mas tem um lado que ela incentivou muito, né? As pessoas se desenvolverem e se encontrarem em algumas coisas, né? Então, cortar o estímulo do empreendedorismo é muito ruim para qualquer cidade. Agora, buscar incentivar para que, parte daquele ponto em diante, possa crescer, possa evoluir, eu acho que é o caminho do desenvolvimento.
tá? Indiferente do setor, é o estímulo. A gente pegar Estados Unidos, a Califórnia, na Vale do Silício, não tem nada demais lá naquele lugar, nem nada mágico. Tem estímulos, tá? Tem estímulos, tem incentivo, não só econômicos, mas incentivos de uso. O governo promove ações para que as novas tecnologias sejam desenvolvidas, sejam criadas, sejam usadas para que o gosto sobre aquilo seja evidente, né? Então, a sugestão é que nunca se corte, nunca se fiscalize ou nunca se busque um contrário a isso, mas incentive ao estímulo, que acho que assim a gente consegue fazer que a economia como um todo gire e cada vez mais se desenvolva. Perfeito. Por isso que a gente tem essa proposta de 4 consultorias. Ao invés de chegar e multar, a nossa intenção é orientar a pessoa a estar legalizada, né? E orientar ela como fazer. É ter noções de gestão básicas, né? Porque às vezes tu tem boa vontade, mas não tem informações mínimas. Tu deixa de ser empregado, vira patrão. Tem muitos que se deram muito bem, e tem outros que quebraram, por às vezes não saber coisas básicas. Então, é um pouco importante. A questão da tecnologia é isso também. Nós entendemos, concordo plenamente com a tua fala. O que teve de pequenas iniciativas por necessidade de sobrevivência, muitos, né? Ou porque perderam emprego, ou porque tiveram que ficar em casa em função de filhos, idosos, doentes, enfim, as pessoas tiveram que se reinventar. E muitas iniciativas ocorreram. Então, por que eu estou priorizando botar 16% do orçamento hoje do município disponível de capacidade de investimento, né? Disponível para um fundo de fomento, que é exatamente para aportar iniciativas existentes e novas, seja para tu comprar uma máquina para fazer massa, seja para fazer uma máquina de costura, seja para comprar um notebook para o teu trabalho, enfim, vai ter que passar pelo crivo do que para que é aquele equipamento, né? Mas a ideia é fomentar que dali vai ter muitos pequenos negócios que vão ser médios negócios e alguns grandes. Ninguém nasceu grande na maioria das vezes. Ele nasce pequeno. E aí depende da oportunidade que tem. Então, acho que é importante. Vocês têm muito a nos ensinar, especialmente para mim, né? Eu tenho humildade para admitir que eu, como já disse, não sou especialista, né? É o beabá de vocês, para mim não é. Eu me esforcei para dominar minimamente a tecnologia, sei que cada vez ela é mais necessária, então tenho uma compreensão disso, né? Um período eu não me preocupava tanto com isso, tinha quem fazia, e eu concentrava energia em outras coisas. Teve um momento que eu tive que aprender a fazer o básico e eu aprendi e fiz. Então, por isso que eu quero dizer, temos abertura, estamos abertos ao diálogo. Eu vou ser bem objetivo com vocês. E nós vamos avaliar o que nós temos dentro do município e, a partir do que temos, o que é indispensável, que tem que ser feito, será feito. Uma coisa para dentro do município, para o funcionamento da máquina pública, para o setor público que a gente vai comandar. Outra coisa é o desenvolvimento para a cidade, né? Todas as iniciativas que podem agregar emprego, renda, desenvolvimento para Santa Rosa, para que cada vez seja mais um polo também de tecnologia, total abertura. E se tiver empresas dispostas a crescer aqui, a vir para cá, por que não? Vamos conversar sobre isso, né? Temos abertura para isso. Perfeito. A gente está se caminhando para o encerramento, candidato. Queria te comentar que a gente vai fazer um envio de uma pauta de reivindicações, tá? Com pensamentos que a gente entende que sejam válidos, sejam coerentes ao setor, tá? A gente vai fazer esse envio via e-mail na sequência dos dias, tá? Para que você possa considerar também no plano de governo, se for eleito, as nossas considerações sobre esse assunto de tecnologia, tá bem? Então, daqui a uns dias a gente vai estar te encaminhando isso. Fica um espaço para você agora sobre, se quiser fazer o encerramento, quiser as últimas considerações, está à disposição. Primeiro, agradecer a oportunidade, pedir desculpa da outra vez que eu me perdi na tecnologia, não consegui fazer funcionar direito, né? Mas agradecer essa oportunidade, dizer para vocês que teremos abertura, se eleitos, para construir avanços nessa área, quem sabe ser uma grande referência regional, né? Possamos, aquilo que eu disse, do aplicativo, da questão de ter
um observatório de dados, de ter a questão de uma consultoria de tecnologia. Na educação, nós temos uma meta de melhorar a internet. Sem melhorar a internet, nós vamos estar prejudicados em muita coisa. Não adianta... hoje mesmo recebi um WhatsApp de uma professora que tem uma limitação das aulas remotas porque as crianças não têm internet boa na sua região. E quando tiver, muitas não têm o equipamento tecnológico. Então, são duas coisas que nós temos que caminhar junto para aqueles mais pobres, mais básicos que não têm, né? Diferente de uma parcela da população que tem, né? Então, como gestão, tem que pensar nisso também. A questão dos professores, esse olhar para a aula remota qualificada, eu tenho uma boa simpatia por isso, né? Já pensava, não sabia de que forma, mas como é que não surgiu isso ainda? Né? Poderia estar. Eu tenho uma inspiração nas aulas de cursinho, né? Que sempre contrata os melhores, né? E não substituindo os professores, eu não mantenho, acho que por um período nós temos que ter ainda essa situação. Em tese, seria isso, agradecer a oportunidade. Se alguém vota em Santa Rosa, peço o voto, né? Me coloco à disposição. E eu gostaria de ter um mandato para projetar esses 12 anos de Santa Rosa. E no planejamento, obviamente, a questão tecnológica ela tem que surgir com muita força, até porque ela precisa de uma evolução constante, né? O que é hoje moderno pode daqui 4 anos não ser mais. Então, é uma área que muda muito. A crise nos fez evoluir de forma muito rápida e, se nós pudermos, além de outras áreas que Santa Rosa é referência, ser uma boa referência de tecnologia, eu fico feliz, porque nós estamos longe dos grandes centros e nós temos que ter o diferencial é a qualidade de vida e ter oportunidades diferenciadas. Jovens que gostam de tecnologia, se nós não tiver nada tecnológico aqui, nós não vamos segurar eles em Santa Rosa. Então, é importante que eles tenham condições de trabalho e que tenha-se também condições de boa remuneração. Porque só a remuneração de um salário mínimo, de 2 salários mínimos, não chega. Nós temos que também ter uma cidade que ofereça alternativas de renda maior. E se a tecnologia é um desses caminhos, será muito bem-vinda para Santa Rosa. Eu faço questão de poder manter a porta aberta para esse diálogo. De minha parte, muito obrigado. Obrigado, candidato. Rafael, quer falar alguma coisa? Não, somente isso. Agradecer novamente, candidato, pelo tempo conosco. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau. Obrigado.